Olá, panqueca para todos amigos? Hoje vamos para um dos lugares mais misteriosos e fechados do planeta, a Coreia do Norte. Vamos falar sobre como esse país surgiu, por que ainda está em conflito com a Coreia do Sul, de onde vieram seus líderes, o que é o Batalhão do Prazer e o que limusines com seguranças correndo ao lado têm a ver com isso. Os temas são os mais variados e haverá muitas surpresas. Então, preparados, atenção, vamos lá. Como a Coreia se tornou do Norte e do Sul? Para entender por que vemos duas Coreias no mapa, precisamos voltar ao ano de 1945. Antes disso, todo o território da península estava sob controle do Japão. Era uma colônia do Japão. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, decidiu-se dividir a Coreia. Tudo o que ficava ao norte do paralelo 38 ficou sob controle da URSS, enquanto o sul ficou sob influência do ZOA. Em 1948, ambas as partes formaram seus próprios governos. No norte, um governo pró-soviético. No sul, um governo pró-americano. E a partir desse momento começou um sério confronto. Ambos os lados queriam controlar toda a península. Ideologia se chocou com ideologia, e essa luta, embora já não seja armada, continua até hoje. A Coreia do Norte foi fundada por Kim Il-sung, um líder carismático, rígido e, segundo seu país, quase lendário. Depois dele, quem assumiu o comando foi seu filho Kim Jong-il e depois o neto Kim Jong-un. Formou-se uma dinastia, na qual cada novo líder era preparado desde o nascimento para se tornar o chefe. Kim Jong-un possui vários títulos oficiais. Ele é o líder supremo da Coreia do Norte, chefe do partido, comandante do exército, marechal, nova estrela, camarada brilhante e até mesmo um gênio entre os gênios em assuntos militares. Jovem, ambicioso e carismático, ele não é apenas um herdeiro, mas também o principal símbolo político do país. A segurança de Kim Jong-un é um verdadeiro exército. Todos os dias ele é protegido por centenas de pessoas armadas até os dentes, e ao todo sua guarda pessoal conta com cerca de 25 mil homens. E isso não é apenas uma equipe de segurança, mas sim uma elite. Cada membro tem direito a moradia, ração alimentar e prestígio. Só é possível entrar lá após uma rigorosa seleção física, psicológica e ideológica. Especialmente famoso é o Círculo Externo, o grupo de seguranças que literalmente corre ao lado da limusine do líder. Isso ganhou destaque pela primeira vez após a visita de Kim a Singapura. Na televisão, mostraram como uma dúzia de homens de terno escuro e fones de ouvido acompanhavam o Mercedes preto. Eles têm a mesma altura do líder, excelente visão, e são treinados em tiro preciso e artes marciais. São as únicas pessoas no país oficialmente autorizadas a estar perto de Kim armadas. Você duvida do líder? Prepare-se. Em 2013, segundo rumores, Kim Jong-un ordenou a execução do próprio tio por corrupção e por levar uma vida excessivamente alegre. No ano seguinte, sua esposa foi acusada das mesmas coisas. E em 2015, o ministro da Defesa da Coreia do Norte foi fuzilado com uma arma antiaérea por ter adormecido durante uma reunião. Imagine só, um bocejo, e é o fim da carreira, e não só dela. Segundo dados não oficiais, desde a chegada de Kim ao poder, mais de 2 dezenas de altos funcionários foram executados. Em um país onde a ideologia é lei e a disciplina é um culto, a menor infração pode custar a vida. É cruel, mas é exatamente assim que funciona um sistema baseado no medo e na lealdade incondicional. O exército da Coreia do Norte é um dos maiores do planeta. Nele servem mais de 1.300.000 pessoas, sendo que a população do país é de apenas cerca de 25 milhões. Isso significa que 1 em cada 20 habitantes é militar. E se acrescentarmos ainda os reservistas, o número total de soldados em potencial chega a quase 7 milhões. É uma máquina militar que exige gastos gigantescos. Mas na Coreia do Norte acreditam que a segurança é mais importante do que tudo. O país possui uma frota de submarinos, complexos de artilharia, mísseis balísticos e, o mais importante, armas nucleares. Segundo especialistas, é justamente a presença de forças nucleares que impede os EUA de entrarem em um conflito direto com Pyongyang. Um ataque de retaliação poderia atingir a Coreia do Sul ou o Japão, por isso o Ocidente prefere agir com cautela. E para a própria Coreia do Norte, isso não é apenas uma defesa, mas um símbolo de dignidade nacional e força. Nos campos de batalha estão os soldados e no espaço digital, os hackers. A Coreia do Norte tem seu próprio grupo lendário de ciberataques chamado Lazarus. Segundo rumores, essa unidade opera sob a cobertura do Departamento de Inteligência do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia. A missão deles é atacar e tudo é permitido: invasões, roubos, vírus, softwares espiões. Acredita-se que esse grupo esteja por trás dos cyberataques mais notórios dos últimos anos, a invasão das usinas nucleares indianas, ataques às empresas Volvo, Boeing, Sony Pictures e Garmin. Houve também casos envolvendo corretoras de criptomoedas e até mesmo o FBI americano. Em 2020, segundo dados não oficiais, hackers norte-coreanos roubaram cerca de 300 milhões de dólares.
E esses recursos provavelmente foram destinados ao financiamento do programa nuclear. É um exército digital do século XXI, invisível, mas extremamente eficaz. Kim Jong-un, assim como seu pai e avô, adora transporte terrestre. Ele quase não viaja de avião e prefere se locomover por terra. Circulam rumores na internet de que, especialmente para ele, a fábrica da Mercedes-Benz produziu uma limusine blindada com o mais alto nível de proteção. Segundo algumas informações, sua garagem particular abriga até uma dúzia de supercarros, entre eles um Chevrolet Camaro, um Dodge Viper e até uma Ferrari. Mas não há confirmações oficiais. Essa frota de carros é protegida tão rigorosamente quanto um arsenal nuclear. Nem mesmo os repórteres mais ousados conseguiram fotografar ao menos um desses veículos. Até mesmo um Lada Priora russo faz parte da coleção. Kim certa vez usou esse carro para inspecionar o exército, mas o veículo era verde e parecia bastante comum. Avtovaz realmente fornece carros para a Coreia do Norte, especialmente para uso militar. Portanto, se você vir um carro em uma foto de Pyongyang, há uma grande chance de que seja justamente um Priora. O meio de transporte mais secreto do líder norte-coreano é considerado seu trem blindado pessoal. Sim, aquele mesmo verde com a faixa amarela. Cada vagão é um módulo separado. Há uma usina elétrica própria, cozinhas, compartimentos residenciais, vagões de segurança e até uma garagem móvel com uma limusine. Em Vladivostok, Kim desceu do quarto vagão, o mais protegido. Os vidros das janelas têm até 5 centímetros de espessura, a ventilação é autônoma e protegida contra ataques químicos e todo o espaço interno é blindado contra escutas. Este trem é capaz de resistir até mesmo a um ataque nuclear. Antes da aproximação do comboio, um trem de reconhecimento percorre a rota. Ele verifica os trilhos e a segurança e atrás segue outro trem para a cobertura. Junto com Kim, viajam no trem blindado ministros, o serviço de protocolo, seguranças e até cozinheiros. Este trem não é apenas um meio de transporte, é uma fortaleza móvel, símbolo de controle e isolamento absoluto. Kim Jong-un também tem um avião. É um Il-62, fabricado ainda em 1985. Ele é considerado o avião presidencial mais antigo entre todos os chefes de Estado. O carro é confiável, com acabamento exclusivo. Voa raramente, mas causa impressão. Nas negociações, Kim geralmente aparece de trem, mas quando voa, é sempre um acontecimento. E ele também tem um iate. Enorme, luxuoso, feito para descanso e privacidade. Foi nele que ele recebeu a estrela da NBA Dennis Rodman, seu grande amigo. Juntos, eles descansaram em uma ilha secreta que pertencia a Kim. Segundo Rodman, era um verdadeiro resort 7 estrelas, com toda a infraestrutura criada para uma única pessoa. Um luxo de tirar o fôlego, em um país onde os cidadãos comuns vivem de forma completamente diferente. A Coreia do Norte oficial é um país de ordem rigorosa e aparência impecável. As ruas da cidade são limpas e bem cuidadas. O principal meio de transporte é a bicicleta. Há poucos carros, por isso as ruas parecem tranquilas e quase sem barulho. As pessoas são esbeltas em forma e arrumadas. Não apenas porque é costume, mas também porque a variedade de comida e roupas é pequena. O país praticamente se autoabastece de alimentos. As roupas são, em sua maioria, de produção local. Os homens preferem jaquetas formais abotoadas até o queixo, enquanto as mulheres usam vestidos muitas vezes de cores vivas. O estilo geral é de cuidado e modéstia. Tudo é rigoroso, mas possui uma estética própria. E as paisagens, isso já é uma outra história. Os campos de arroz em terraços, cuidadosamente cultivados, parecem fazer com que a própria paisagem se adapte à ideologia. Tudo deve estar sob controle, tanto a natureza quanto o ser humano. A Coreia do Norte trata com zelo o legado cultural soviético. Aqui ainda gostam e exibem filmes da URSS. Na televisão passa-se mais clássicos soviéticos do que em qualquer outro lugar. Isso não é apenas respeito pelo passado, mas parte da educação. É através do cinema que se forma a imagem de uma vida correta, disciplinada e patriótica. E os monumentos? Na Coreia do Norte, eles são sempre enormes, solenes e simbólicos. Um dos mais interessantes é o equivalente local da escultura operário e camponesa. Só que aqui, ao lado, também está um intelectual com a mão levantada e um pincel para escrever ideogramas. Esse é um detalhe importante. Aqui, o trabalho intelectual também é oficialmente considerado uma força motriz da revolução. A vida do norte-coreano é submetida a uma estrutura rigorosa. A semana de trabalho tem 6 dias e o descanso é estritamente programado. Os jovens não têm pressa em formar famílias. Casar-se é comum apenas perto dos 30 anos, para as mulheres entre 25 e 28 anos, para os homens entre 28 e 30 anos. Primeiro vem o trabalho. Antes de formar uma família, cada cidadão deve dedicar ao país seus melhores anos, provar sua lealdade e se destacar na profissão ou no serviço. Isso não é apenas uma regra, é uma norma social cultivada desde a infância. A vida pessoal, por mais estranho que pareça, não é considerada um assunto privado.
Ela faz parte do sistema e a sociedade observa como você a constrói. Dentro do país, o acesso à informação é rigidamente limitado. Rádios são permitidos apenas com sintonia fixa. Ouvir estações de rádio estrangeiras é proibido e punido com prisão. Televisores estão sujeitos a registro obrigatório. As frequências são bloqueadas, os controles são lacrados. Tudo o que o cidadão vê e ouve é rigorosamente aprovado pelo Estado. Mas fora do país, a Coreia do Norte tem seu próprio porta-voz midiático, a Voz da Coreia. É uma poderosa estação internacional de rádio, transmitindo em 8 idiomas, incluindo o russo. Seu objetivo é divulgar a visão da Coreia do Norte sobre os acontecimentos mundiais. Não existe internet no país. Em vez disso, há uma rede interna fechada, um análogo sem acesso à web mundial. Ainda assim, são publicados até jornais estrangeiros em inglês e francês para fins diplomáticos e de propaganda no exterior. Sim, as pessoas realmente fogem da Coreia do Norte. Os motivos são variados. Alguns não suportam o regime, outros buscam liberdade e há quem fuja para escapar de punições. Com frequência, as pessoas fogem especialmente para a Coreia do Sul. Até 1993, havia uma lei lá que concedia a cada desertor generosos pagamentos, moradia, oportunidade de estudar e até mesmo um guarda-costas, caso tivesse valor especial para a inteligência. Mas também há casos ao contrário. Pessoas fogem da Coreia do Sul de volta para o norte. Os motivos podem ser inesperados. Os serviços secretos repatriam seus agentes, alguns enfrentam discriminação na Coreia do Sul e não conseguem lidar com a nova realidade, e outros simplesmente se escondem de punições por crimes. Entre os exemplos conhecidos estão oficiais, generais e ministros. Houve desertores do meio acadêmico, por exemplo, um professor de filosofia ou um funcionário do Ministério dos Assuntos Marítimos. Curiosamente, alguns até retornam com suas famílias inteiras e recebem, por mais estranho que pareça, um tratamento relativamente brando, desde que não tenham violado segredos de Estado importantes. É possível andar sozinho na Coreia do Norte? Se você for local? Sim, claro. Mas se você for estrangeiro, ninguém vai te deixar sozinho. Para os turistas, mesmo que isso não seja dito formalmente, quase sempre é designado um acompanhante pessoal. Ele não é apenas um guia, é sua sombra, observador, guardião da ideologia. A tarefa dele, sim, não é apenas contar as coisas, mas também vigiar para onde você vai, com quem conversa, o que observa. Não há liberdade de locomoção. Você não pode sair do hotel por conta própria ou passear pelo mercado. Tudo é estritamente de acordo com o roteiro, com o horário marcado e sob controle. Mas, ao mesmo tempo, é preciso admitir que a maioria desses acompanhantes são educados, sorriem e fazem de tudo para que a viagem seja inesquecível. Mas a verdadeira Coreia do Norte sem filtro, você ainda assim não vai ver. Quando se trata da Coreia do Norte, entender onde está a realidade e onde está a invenção pode ser difícil. Há pouca informação e ainda menos fontes confiáveis. E a mídia ocidental muitas vezes joga mais lenha na fogueira, criando a imagem do mal absoluto. A demonização da Coreia do Norte serve ao medo, à busca por sensacionalismo e à audiência. Por isso surgem muitos boatos, desde execuções com morteiros até rumores sobre batalhões do prazer. Algumas dessas coisas podem ser verdade, outras são exageros, e outras ainda são provocações deliberadas. Dentro do país, isso é chamado de guerra de informação contra seus líderes. E as pessoas que vivem lá acabam se tornando reféns dessa imagem, tanto externa quanto internamente. Apesar de todos os boatos, medos e do isolamento, ou talvez justamente por causa disso, a Coreia do Norte continua sendo um país que desperta o desejo de ser visitado, de sentir essa estranha atmosfera de ordem e rigor, de ver ruas onde as pessoas não correm, mas marcham, de conversar com os habitantes, mesmo que seja através de um tradutor, mesmo sob vigilância, de mergulhar em uma realidade que o mundo está acostumado a discutir, mas raramente compreende. E você, iria visitar Kim Jong-un? Escreva nos comentários. Desejamos a todos um ótimo humor, fiquem com a gente. E claro que não faltem panquecas em todos os seus dias. Até o próximo vídeo.